Se você ama o inverno, esse vídeo não é pra você. Beijo, meu amor, vai ter um monte de vídeo aqui pra você. Agora, se você sente que a sua produtividade cai durante o inverno, esse vídeo é pra você. Bom, hoje eu vou pintar uma coisa bem aleatória aqui, como foi da última vez. Eu amo fazer abstratos e o Pintando Ideias é justamente pra isso, pra gente ir pintando coisas abstratas que vão saindo dessas conversas. Quando eu penso no inverno, eu penso literalmente no que acontece na natureza. Nós somos seres da natureza, os seres humanos são seres da natureza. E o que acontece na natureza no inverno? Os bichos, geralmente, eles fazem ali uma provisão durante o verão, durante a primavera, para que no inverno eles se preparem para ficar um pouco mais lentos, para eles hibernarem, para eles dormirem um pouco mais. E eu acredito que com a gente funciona mais ou menos assim. A gente tem ciclos. Eu acredito que o inverno ele é um momento mais introspectivo mesmo, que a gente acaba tendo que enfrentar coisas que estão dentro do nosso interior. Porque a gente fica mais em casa, a gente fica mais trancado, dá aquela sensação de tipo, não tem pra onde correr. E realmente não tem. E quando não tem pra onde correr, a gente tem que enfrentar a gente mesmo. E isso pode ser um grande problema às vezes. Então, aqui não vai ser bem um vídeo para te dar dicas de como ser mais produtivo no inverno. E é complexo, né? Porque a gente realmente tem essa vontade quase que natural de entrar em contato com a gente mesmo e ficar ali quietinho, paradinho, assim, tipo, eu não quero nem me mexer, saca? Eu não quero nem viver, eu não quero sair debaixo da minha coberta. E como que a gente lida com isso? O que será que é ser mais produtivo durante esse período, né? Isso depende de qual é o seu trabalho, o que você faz. Mesmo se você for um estudante, né? Como é que é o jeito que você estuda, que você organiza o seu tempo. E eu acredito que a melhor forma de você lidar com o inverno é você organizar a sua rotina para lidar com ele mesmo, sabe? Uma rotina mais calma, uma rotina mais lenta, uma rotina onde as suas tarefas vão ser um pouquinho reduzidas. Não adianta você botar na sua listinha de tarefas 15 coisas se você só vai dar conta de 2. Coloca 3, porque aí você vai dar conta de 2 e vai se sentir bem. Se você colocar 15 e só der conta de 2, você vai se sentir um lixo. Então, assim, não tem porquê você fazer isso com você mesmo, né? Uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que está sendo muito importante para mim, eu fiz um pequeno investimento que foi numa chaleirinha, sabe? Daquelas que você coloca o chá em infusão. Então eu comprei bastante ervas nessas casas de coisas naturais. Camomila, erva doce, chá verde, chá mate. Então eu fico fazendo chá o dia inteiro. Porque, querendo ou não, o chá, ele aquece o nosso estômago e, consequentemente, ele vai aquecendo o nosso corpo no processo. Então, são maneiras que a gente pode ter de ficar um pouquinho mais aquecido e isso dá um pouquinho mais de ânimo pra gente ir fazendo as nossas coisas. Tem dias que não vai rolar ânimo pra fazer as coisas. Tem dias que a gente vai ter que ir no modo ódio total. Mas tem dias que a gente pode ir fazendo essas coisinhas pra gente dar conta. A galera que é autônoma, assim como eu acho que é um pouco mais desafiador, porque quem é autônomo sabe muito bem disso. Quando tem um chefe para te cobrar, você acorda às 5 da manhã, você pega o metrô lotado, você chega lá na hora que você tem que chegar. Quando você é o seu chefe, é muito mais fácil você falar, eu vou dormir mais meia hora. Eu vou fazer isso amanhã. Então, tipo assim, a gente sabe muito bem que não dá pra viver assim, né? A gente sabe muito bem que não é porque o inverno chegou que a gente vai parar. Eu dei o exemplo da natureza, que ela fica um pouco mais lenta, mas ficar um pouco mais lento não é parar. A gente precisa organizar isso aí pra ficar um pouco menos penoso, produzir pelo menos o mínimo. Então, chazinho é a primeira dica que eu dou. O caldinho também, eu, por exemplo, faço muito caldinho e deixo congelado. Sopa de lentilha, canja, caldinho de mandioca, qualquer coisa.
que você possa fazer assim já ajuda bastante no seu dia a dia. Principalmente, quero jantar alguma coisa. Às vezes eu tenho comida lá congeladinha e eu não quero. Eu queria uma coisa que fosse mais quentinha, mais líquida, sabe? Então você ter algumas sopinhas congeladas ajuda bastante. Até pra você não cair numa coisa que eu caio às vezes. Que é estar com muito frio, querer aquecer o meu estômago, ir lá e buscar um miojo no mercadinho do prédio. E aí, fudeu-se, né? Então, é bom você ter essas opções um pouco naturais. Se você não tem tempo para fazer esse tipo de coisa, aí a gente volta no chazinho, né? É óbvio que o chazinho não dá essa sensação de encher barriga, mas ele aquece. Eu não preciso nem falar que a gente precisa estar bem agasalhado, né? Mesmo em casa. E uma dica muito, muito importante que eu dou no inverno é: durma extremamente encasacado, principalmente nos dias mais frios. O que acontece? Eu percebia que eu dormia assim, tipo, como eu durmo no verão, tranquila, ou com um casaquinho bem fino. E aí de manhã eu não queria levantar da coberta, porque tava muito frio lá fora. E eu sabia que a hora que eu tirasse a minha coberta eu ia morrer de frio. Então o que eu comecei a fazer? Eu durmo de touca, de meia. Se for necessário, eu durmo com 2 calças. Eu durmo com um casaquinho bem quentinho. Porque aí eu não preciso também de um edredom muito, muito forte. E quando eu tiro esse edredom, eu já vou acordar ali, tipo, pronta pra fazer meu café da manhã, pra ir tomar meu banho, porque o meu corpo vai continuar aquecido com aqueles casaquinhos. E é uma dica boba? Sim, é uma dica boba, mas que fez toda a diferença pra mim. E eu vou te dizer, tem dias que nenhuma dica funciona, viu? Tem dias que eu só queria desaparecer no inverno. As pessoas que gostam de inverno, parabéns, meus amores, vocês são, assim, excepcionais. Eu não sei que tipo de gente que gosta do inverno. Se é uma pessoa que não tem que botar a cara pra fora, ou se é uma pessoa que não tem que lavar louça. É assim, respeito, porém acho estranho. E, enfim, essas são algumas dicas mais práticas do dia a dia, né? Mas e quando você acorda, você tá até animado pra fazer as coisas, você olha pra fora e tá tudo cinza. Tipo, meio-dia parece que são 6 horas da tarde. Você olha pra tudo e tá tudo tipo assim, então um pingo de sol. Eu sinto que isso mexe muito com o meu psicológico. E aí a gente já tem que entrar numa outra seara, que é a seara de como o tempo influencia o nosso humor. Porque querendo ou não, tem estudos, eu não vou apresentar eles aqui, mas existem esses estudos que dizem que os países frios têm uma alta taxa de depressão. Porque eles ficam muitos meses, eles ficam tipo assim, 3, 4 meses com pouquíssima luz do sol. Tipo assim, é só uma luzinha turva e nuvens muito pesadas por muitos meses. E isso mexe muito com a gente. Então, assim, os dias que forem frios e vier uma luzinha do sol, vai lá fora. E aproveita essa luzinha do sol, por mais congelante que tiver lá fora, toma um solzinho. E quando não tiver jeito, quando tiver chovendinho, frio pra cacete, aquele frio que você fica assim, ai, por que eu existo? Nesses dias, a gente tem que se abraçar um pouquinho, entender que mesmo com as nuvens mais densas no céu, o sol continua lá. E ele vai sair em algum momento. E a gente vai dar um jeitinho. Eu me sinto extremamente improdutiva no inverno. Mas às vezes o extremamente improdutivo, pra mim, não é extremamente improdutivo. É que eu me cobro demais. Eu quero me cobrar como se tivesse um tempo normal. E vamos combinar, né, gente? Tipo, o Brasil ele não tá muito preparado pro inverno. Por exemplo, nos Estados Unidos, nesses países que o inverno é mais rigoroso, que tem neve, as pessoas têm aquecedores centrais dentro de casa, as pessoas têm lareira, as pessoas têm preparo para enfrentar baixas temperaturas. No Brasil, por mais que não esteja tão baixa a temperatura, 10, 8 graus, porque um gringo vai olhar para 10, 8 graus e falar, gente, isso daí não é frio. Porque para ele, sempre vai estar quentinho.
Ele só vai sair na rua, vai sentir o frio, sim, mas aí a hora que ele entrar em qualquer lugar vai estar quentinho, porque tem um preparo. A gente aqui não tem, então fica um pouquinho mais complexo para nós. Não é fácil, sabe, passar por isso, por esse momento e ficar de boa. Lá para eles conseguem trabalhar, viver, ficar em casa, ficar com uma roupa que não seja pesadona. O frio ele faz a gente usar as roupas pesadonas e depois o nosso cesto de roupa fica aquela loucura, fica difícil de lavar, fica difícil de um monte de coisa. Mas, voltando para essa área psicológica, eu acredito que o frio é um momento que a gente pode olhar um pouco pra gente. É um momento que a gente pode entender os nossos momentos nublados, sabe? Porque, querendo ou não, ele nos remete a isso. Por que a gente fica meio depressivo, né? Quando não tem luz do sol e tudo mais. Talvez a gente possa usar um pouco esse sentimento a nosso favor. Talvez a gente possa criar, talvez a gente possa conversar sobre isso. Talvez a gente possa ressignificar o que é produtividade para nós. Talvez a gente pode entender que a gente não vai ser produtivo do jeito que a gente quer o ano inteiro. E tá tudo bem. Uma coisa que me ajudou muito foi perceber o quanto o inverno me atrapalha, perceber o quanto eu paraliso nessa parte do ano. E aí, como os bichinhos na natureza, eu comecei a me preparar para ele. Me preparar para passar por isso. Por isso eu comprei, investi na minha coisinha de fazer chá, investi em alguns casacos um pouco mais fortes e baratos. Você pode achar casacos muito bons para você ficar em casa, para você que é artista também, você pode achar em brechós, casacos que você não vai investir mais do que 20, 30 reais e que você pode trabalhar tranquilo, porque eu sei que é muito caro, sabe, roupa de frio, e tá nos brechós é uma alternativa muito legal pra gente que precisa sujar muitas vezes a roupa, sabe? E isso fez toda a diferença, me preparar para esse momento. E lembrar também que às vezes o frio é aquele momento onde as sementes ficam ali, com toda a potência que elas têm, mas elas estão ali quietinhas, elas estão preparadas. E a hora que a neve começa a derreter, a hora que o frio começa a passar, a hora que o sol começa a voltar, a primavera vem logo depois do inverno por um motivo. Porque depois desse momento de introspecção, da gente ficar paradinho ali, é hora de começar a germinar. É hora de começar a preparar para dar os frutos, né? É hora de começar a expandir. A nossa vida tem mesmo um movimento de introspecção e de expansão, que ele não pode ser ignorado. Eu acho que ele é muito bonito, inclusive. E quando a gente vai vivendo no automático, muitas vezes a gente não percebe isso. Mas aqui a gente está tentando sair um pouco do automático, né? E é importante a gente entender esses ciclos. Os ciclos, eles, quando a gente olha para a natureza como um geral, a gente olha para a natureza tirando nós humanos, né? Porque a gente entrou numa loucura tecnológica, onde a gente quase não lembra mais da nossa natureza. Quando a gente olha para os outros animais, para como eles se comportam, como as estações do ano influenciam tudo, como as luas influenciam tudo, não é coisa de gente maluca. Se as fases da lua influenciam nas ondas do mar, por que elas não influenciariam em você? Sabe? Se elas são capazes de puxar a maré, por que elas não influenciariam em você? A natureza influencia em você. Entenda os ciclos da natureza e flua com ela. Às vezes a gente fica extremamente assim, perdido, doidão, porque a gente quer fugir da nossa natureza. A gente nem sabe mais quem a gente é. E é importante que a gente consiga se reconectar. Eu não sei se eu vou ter muita coisa para falar sobre esse assunto, mas eu vou pintando e a gente vai conversando. Qualquer coisa eu vou cortando e vocês vão vendo a progressão do quadro.
Mas eu tô feliz por estar falando sobre isso. E feliz por você estar aqui. Se você sente que você também fica um pouco xoxo no inverno, sabe? É muito difícil. Pra mim é muito difícil. Eu gostaria de ficar um pouco menos xoxa. Porém, eu não posso me esquecer que no ano passado eu estava muito mais xoxa, muito mais paralisada, muito mais despreparada, porque eu costumava morar no Nordeste. No Nordeste não tem frio, tem chuva, tem bastante chuva. O máximo de frio que faz lá é 20 graus. Então, assim, 2 anos da minha vida eu não tive mais inverno. É muito fácil você se acostumar com coisas boas. E aí eu voltei pro Mato Grosso do Sul, peguei um inverno bem pequenininho, bem curtinho. Mas no primeiro ano que eu tive aqui em São Paulo, cara, que frio tenso. E assim, comparando com esse ano, nem foi tão tenso assim. Só que eu tava despreparada. Foi tenso porque eu já não sabia mais lidar com aquilo. E aí, se a gente não se prepara, as coisas ficam um pouco complexas. Mas eu sinto que às vezes, principalmente quando eu tô me adaptando a alguma nova situação, como por exemplo mudar para uma cidade nova, eu sinto que a gente tem que prestar muita atenção em cada coisa que acontece. Você sente que você presta atenção na sua vida? Prestar atenção o suficiente para reconhecer seus padrões, reconhecer como é que você toma suas atitudes, reconhecer o que te faz bem, o que te faz mal, quais foram os erros que você cometeu que você podia fazer melhor no próximo ano. Eu sou muito atenta nisso. Não que eu seja perfeita, né, gente, mas eu fico muito atenta nisso. Então, tudo que deu errado ano passado, foi meu primeiro ano em São Paulo, que foi assim infernal, mas foi muito abençoado porque me ensinou muitas coisas. Tudo que deu errado, eu tentei esse ano transformar em um aprendizado. Tipo assim, pô, deu errado tal coisa, então esse ano eu vou fazer tal coisa para que tal coisa não aconteça. Porque aconteceu. Então eu não vou ficar aqui repetindo padrões, né? E aí eu senti que ficou muito mais leve viver, sabe? Ficou muito mais leve passar até por um momento que eu detesto como inverno. Essa semana, que foi pra mim uma das semanas mais frias, por isso que eu quis trazer esse assunto, teve dias que eu me preparei para gravar conteúdos, para fazer coisas que estavam ali marcadinhas na minha agenda e que eu tive que cancelar. Que eu tive que ter um pouquinho de empatia comigo mesmo e falar, cara, tá tudo bem, não vai rolar hoje. Hoje você não tá conseguindo lidar com isso e tá tudo certo. Você fez tudo o que você podia fazer, você deu todos os passos que você podia dar para amenizar as coisas. E se não deu, não deu com você sabendo que você fez tudo. Então, acho que às vezes a gente precisa também olhar com um pouquinho mais de carinho pra gente mesmo e entender que a gente não precisa ser produtivo o tempo todo. Assim, quem é CLT, eu não sei, depende, tem muitos tipos de trabalho CLT. Mas nesse período também, aproveita talvez que você... Eu acredito que a demanda do CLT é um pouco mais distribuída, dependendo da sua função, sabe? Então, conversar às vezes até com seus colegas de trabalho para falar, galera, vamos dar um slowdown, mas um slowdown com consciência, que todo mundo aqui dá uma distribuidazinha nas tarefas, pra gente poder fazer com que isso seja menos penoso e difícil para nós. E quem é autônomo, que possa também entender que para esses períodos do ano a gente precisa se preparar. Eu digo isso também porque eu trabalho com vendas internacionais. E enquanto a gente está aqui ferrado no inverno, os meus clientes estão curtindo o verão. Eles estão viajando, eles estão fazendo as coisinhas deles e eles não estão querendo comprar quadros. Então eu preciso me preparar, porque além de tudo isso, as minhas vendas caem. Então, eu imagino, por exemplo, já pensou, se você é um autônomo que mexe com picolé, no verão você vai estourar, mas no inverno as suas vendas vão cair. As pessoas, são coisas específicas que vendem no inverno, quem trabalha com isso sabe muito bem, e o ano todo ele tem uma sazonalidade. E eu acho que o desafio da gente que trabalha com essas coisas
é entender essa sazonalidade e entender como é que a gente tira o melhor de cada uma dessas épocas. Porque tem épocas que vão ser mesmo de expandir, de regaçar, de fazer dinheiro. E aí, em vez da gente achar que a gente estourou nessa época, a gente precisa se programar, pegar as nossas nozes e guardar para esses momentos mais frios. E isso eu tô falando tanto no sentido literal quanto no sentido figurado, de tipo assim, a gente precisa se preparar para momentos onde as coisas vão estar um pouquinho mais devagar, vão estar seguindo outro tipo de fluxo. E muitas vezes isso é desafiador, mas a partir do momento que a gente começa a ter consciência, eu acho que vai ficando um pouquinho mais fácil. Eu já tô gostando muito desse quadro. Eu amo esses quadros. Apesar de, tipo, o frio ser uma coisa que eu detesto, o meu quadro favorito é um quadro de geleiras. Eu nem sabia que eram geleiras aquilo. Eu fui fazendo assim na loucura e saíram geleiras. E eu acho que é muito simbólico, sabe? Porque mesmo nos momentos mais frios da nossa vida, a gente vai precisar encontrar beleza. A gente vai precisar encontrar beleza por uma questão de sobrevivência e por uma questão de que ela vai estar lá. A gente escolhendo ou não ver, a beleza vai estar lá. Porque nem tudo é uma coisa só. Os momentos difíceis, eles não precisam ser tenebrosos e horrorosos e só. A gente pode dar uma olhadinha com carinho e entender o quanto nós, por passarmos por esses momentos difíceis, evoluímos e o quanto nós somos seres que emanam beleza, a beleza de alguém que aprendeu a cair e se levantar, e a beleza de alguém que vai continuar caindo, porque a vida não é um morango, a gente vai cair várias vezes. Só que quando a gente aprende a levantar, a gente vai com mais sede ao pote, sabe? Porque a gente já sabe que não precisa ter medo de cair, a gente consegue levantar de novo. Isso é muito importante. Agora eu vou pintar. Eu confesso que essa semana eu não tô lá muito inspirada, sabe? Pra conversar, pra falar com vocês, pra abrir o meu coração. Eu acho que o meu coração tá um pouco gelado também esses tempos. E mesmo que eu não consiga falar tudo o que eu gostaria, eu sinto que nesses momentos a arte é uma coisa muito importante. Me mostra que às vezes as palavras são só palavras, sabe? Mas que a gente pode fazer coisas que falam por si só. Que às vezes o silêncio também é uma resposta válida. E mesmo quando a gente recebe um silêncio da vida, ela também está falando com a gente. Ela também está ensinando alguma coisa. Acho que a gente anseia muito por resposta o tempo todo, sabe? Mas o silêncio também é uma resposta. Ele é uma resposta de muita confiança, sabe? Quando a vida te responde com silêncio, eu acho que é porque ela realmente sabe que você vai entender o que ela quer dizer. Senão ela falaria. Ela falaria mais explicitamente. Talvez se ela está falando com silêncio com a gente, é porque no fundo ela sabe que o nosso ato de decifrar esse silêncio vai nos fazer pessoas mais capazes, vai ajudar nessa formação enquanto ser humano. Ultimamente eu tô gostando muito do meu silêncio, sabe? Também, falando em silêncio,
Essa é aquela parte do vídeo que a gente começa a falar coisas que não tem nada a ver com o tema, mas que, se você chegou até aqui, a gente tá só conversando. Ultimamente eu tô gostando bastante do silêncio. Passei a vida inteira correndo muito atrás de informação, podcast, nananã. Hoje são poucas pessoas que eu gosto de ouvir. E as que eu gosto, algumas são de coisas extremamente profundas, pouquíssimas. Outras são de coisas extremamente bobas, porém muito engraçadas. E eu comecei a ver o valor disso, do simples, do engraçado, do não tão sábio assim, do bobo, do cômico. Pra quem que eu tô tentando provar que eu sou intelectual? Porra, já li muito livro, velho, já li livro de tudo quanto é coisa que vocês imaginam. E eu preciso mostrar isso pra alguém. Óbvio que quando a gente tá conversando, a gente pode entrar em assuntos mais profundos, mas tem hora que eu simplesmente não quero mais receber informação nenhuma. Eu amo receber informações, mas tem hora que, sei lá, satura um pouco, sabe? E talvez esse momento de inverno tenha tudo a ver com isso. É o momento que eu tô preferindo o meu silêncio. No silêncio, eu tô entendendo que dá pra achar muita resposta. No silêncio, eu tô entendendo de verdade o que todos aqueles livros queriam me dizer e eu não entendia. Porque de alguma forma eu sinto que essas informações chegaram para esses autores num momento assim, de silêncio interno, onde o ruído do mundo cessou e eles puderam entrar em contato com eles mesmos. Porque quando a gente entra em contato com a gente mesmo, a gente está entrando em contato com a fonte de tudo. A gente está entrando em contato com a rede neural que somos todos nós. Eu estou sempre citando Jung aqui, mas ele fez um trabalho incrível que falava sobre inconsciente coletivo. E muitas vezes esse inconsciente coletivo está rolando aí. Uma ideia, quando ela quer nascer, ela vai nascer de qualquer jeito. E isso aqui eu estou falando com vocês, tá, artistas? Quando uma ideia vir para você, ela não veio só para você. Faça, tá? Faça, bote no mundo, dê a sua assinatura para essa ideia, porque ela vai nascer de qualquer maneira. Se você escolher não fazer, vai nascer por outra pessoa, você vai ver, vai assistir a outra pessoa fazendo a ideia que você teve e vai se sentir um merda, porque você não fez. Então faça. As ideias estão aí, pairando nessa rede neural e várias pessoas têm acesso a elas. Se você está tendo o privilégio de ter acesso a uma dessas ideias, faça. Faça, porque eu tenho certeza que se veio para você, o universo inteiro tá louco para ver o que você pode fazer com isso. Porque querendo ou não, o universo inteiro se expressa por você. Eu acho que o universo inteiro vibra quando alguém consegue mostrar um olhar único. Eu acho que se Deus está em todos nós, Deus deve vibrar muito quando alguém consegue tirar de si sua individualidade e compartilhar isso com o mundo. Isso é muito lindo. E às vezes a gente precisa usar o inverno para isso. Para compreender essas ideias, para fazer a gestação delas. Sabendo que a gente precisa, em algum momento, deixar elas fluírem e fazer isso florir. Esse é o nosso papel. Não importa o que você faça. Tem alguma coisa que só você pode deixar para o mundo. E quando eu digo deixar para o mundo,
Pode ser sim grandioso, pode ser sim que você vai falar com muita gente, fazer diferença na vida de muita gente, mas muita gente acha que você é o mundo dela, sabe? Muita gente, você faz parte do mundo de muita gente. E às vezes você impactando essas pessoas que estão próximas de você, você já está impactando o mundo inteiro. É uma reação em cadeia, porque todos nós estamos conectados. Cada pequena pessoa, cada pequena grande pessoa que for impactada por uma palavra que você falou, uma coisa que às vezes para você nem foi nada, mas que aquela pessoa precisava ouvir aquele dia. Isso é a sua palavra, isso é a sua coisa que você veio no mundo para trazer. Então não fique quieto diante disso, sabe? Quando você puder ser gentil, seja. Quando você sentir que tem que falar alguma coisa para alguém, fale. Eu já falei em outro vídeo, vou falar de novo. Daqui 100 anos estaremos mortos. Não morra com arrependimentos. Fale, demonstre. Tem pessoas que precisam da sua profundidade. O mundo precisa da sua profundidade. Nós, enquanto seres humanos, precisamos disso. Nós precisamos um dos outros. Nos resgatando a nossa humanidade. O que eu acho muito legal nesse quadro é que ele me dá espaço para começar falando de uma coisa, terminar falando outra, mas ao mesmo tempo conseguir juntar essas coisas. Eu espero que esteja fazendo sentido para você. São devaneios. Devaneios que às vezes eu tenho quieta, sabe? E que aí eu tô aqui matutando com você. Tô deixando você entrar um pouco na minha cabeça. E quem sabe eu entre um pouquinho na sua também. Graças a Deus hoje tá fazendo um solzinho, sabe? E eu tô muito feliz com isso. É domingo. E eu fiz a minha caminhadinha já. No sol. Aproveitar que ele tá aqui, porque eu não sei, né? Vai que resolve fazer uma friaca igual eu fiz essa semana. Então aproveitei, fui na academia, dei uma expandidazinha, né? Isso é outra coisa também. Quando é inverno, a gente precisa aproveitar os diazinhos de sol. Botar a cara pra fora mesmo, como eu já tinha falado. Isso é muito importante. E olha que bonita essa luz douradinha. Ai, eu adoro. Eu adoro muito. Gostei disso. Tá muito legal. Ó, tá batendo uma luz bonita mesmo. Que felicidade. Acho que é um bom momento pra gente só pintar então, né? Se vier alguma coisa na cabeça aqui, eu vou falando. Saiba que eu tô muito feliz de te ter aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui. Não importa se aqui embaixo vão ter 2 visualizações. Nós estamos juntos nessa. E isso é muito, muito, muito importante pra mim. Você provavelmente não faz ideia do quanto. Acho engraçado como minha vida mudou. Depois que eu comecei a entender o valor das pequenas coisas, sabe? Tipo, sair lá fora e andar. Ver gente na rua que eu não conheço. Observar as pessoas vivendo a vida delas. Coisa de fofoqueiro isso, né? Mas é bom. Sair da minha zona de conforto.
tomar um cafezinho na rua, fazer um curso gratuito, uma oficina gratuita. Viver a vida, sabe? Acho que a gente tá ocupado demais ultimamente. Trabalhando pelo que poderia ser, o que poderá ser. E esquece do que é. De tudo que já é. Sabe? Você quer tanto ser uma coisa, mas porra, tu já é alguma coisa. Você tá ligado nisso? Às vezes você se sacrifica inteiro por uma coisa que você quer muito. E eu não acho isso errado, sabe? Mas você nunca mais vai ter 22 anos de novo. Você nunca mais vai ter 25. Eu nunca mais vou ter 25. Eu nunca mais vou ter 26, 27, 28. Daqui a pouco eu nunca mais vou ter 29. E esse ano, acho que pela primeira vez, eu tô realmente conseguindo equilibrar o malabarismo que é conseguir viver, trabalhar e lembrar que eu trabalho para viver, não vivo para trabalhar. E isso é bem difícil de lembrar, principalmente na nossa geração, nosso momento histórico, onde o capitalismo se implantou tão firmemente na nossa cabeça que a gente perdeu a noção das coisas, sabe? A gente perdeu a noção de que a gente foi condicionado a pensar que quanto mais a gente produz, mais valor a gente tem. Ou seja, a gente não tem valor pelo que a gente é, a gente tem valor pelo que a gente produz. E o produzir é quase sempre uma coisa que o outro espera que nós façamos. E não estou falando que você não vai mais trabalhar e não vai mais produzir, mas você não nasceu para isso, sabe? Isso faz parte da sua jornada, mas você precisa lembrar que existe uma jornada. E a jornada, você não vai passar de olho fechado, esperando o sábado e o domingo, rezando para que a sua semana voe e ela acabe logo. Você já pensou que quando você reza para chegar logo o final de semana, você está rezando para a sua vida acabar? Você já pensou que quando você sonha com a sua aposentadoria, você está sonhando com a sua própria morte? Sabe? Você odeia tanto o que você faz que você só quer que acabe logo. Você sacrifica a sua vida por isso. Você já pensou o quão doentio é isso? E eu entendo. Mas eu não sei se a gente quer ser esse tipo de gente, sabe? Eu também não sei qual é o jeito certo de viver. Tô aprendendo. Mas eu acho que esse realmente não é. Eu não quero torcer pra minha vida passar logo. Eu não quero torcer pelo dia que eu não vou ter nada pra fazer. Muito pelo contrário. Aceitei o BO de ter uma profissão extremamente complicada, que me deixa em situações complexas várias vezes. Mas para que um dia, se eu nunca me aposentar, eu morra fazendo uma coisa que eu amo muito. Porque eu não vou parar. Mesmo se eu ficar milionária, se eu me aposentar de fato, eu não vou parar. Eu não quero parar. E eu entendo o tamanho do privilégio, que é poder dizer isso, sabe? Mas até o trabalho dos meus sonhos já roubou um tanto da minha vida. Já me fez muitas vezes parar de viver por ele. Às vezes a gente para de viver por outra pessoa.
Já parei de viver por um monte de gente. Eu já aceitei coisas pra tentar salvar a gente que não quer ser salva. Eu já permaneci em situações aceitando coisas que eu nunca imaginei, pensando que eu devia alguma coisa pra essa pessoa, por isso eu tinha que aceitar. Tu não deve nada pra ninguém. Nunca, jamais. E não importa quantas desculpas aconteçam nesse meio tempo pra você acreditar que você deve alguma coisa pra alguém, você não deve nada pra ninguém. Você não precisa ficar em situações onde você não se sente respeitado. Você não precisa ficar em situação nenhuma. Claro, você precisa arcar com as consequências de todas as decisões que você fazer. Mas muitas vezes a gente se doa tanto para as outras pessoas. E quando a gente percebe que se a gente doasse metade disso pra gente, a gente já ia estar voando. Às vezes a gente percebe e consegue reverter. Às vezes a gente só percebe quando é tarde. Mas eu sou bem contra a ideia de que em algum momento é tarde. Eu acho que nunca é tarde. Nunca é tarde pra gente perceber o valor, pra gente correr atrás das coisas que a gente realmente acredita. Nunca é tarde pra gente se redescobrir, se permitir, mudar. Vamos mudar a vida inteira até o fim. Eu tenho muito pavor de gente que tem medo de mudar, medo de mudança. Nossa, cara. Eu tenho pavor pela pessoa, assim, tipo assim, me dá quase que um... Tipo, você tem medo de mudança, cara, você tem medo da vida. Como assim? Você tem medo de mudança, você tem medo de tudo. Porque a nossa condição humana exige mudança constante. A vida muda o tempo todo. É só olhar para nossos últimos 10 anos, como as coisas mudaram rápido. Porque a gente acompanha isso. As coisas só mudam rápido assim porque a gente muda rápido também. Nunca é tarde para fazer essas mudanças. A mudança assusta muito, exige muito, cobra muito. Eu acho que é aí que é aquela história lá do começo de cair e levantar traz uma lição. E essa lição é a resiliência, né? Que a gente aprende que a gente pode mudar sim. E que por mais assustador que seja, isso não vai derrubar a gente. Se a gente souber quem a gente é e for fiel a isso, já tá tudo feito. Eita, que nós vamos pintar um horizonte agora. Ai, que bonito. Acho engraçado que a vida é negociada, né? Tipo assim, quanto mais eu acho que eu aprendi alguma coisa, menos eu acho que eu sei alguma coisa de fato. Cada nova coisa que eu aprendo, mais ideia da minha própria mediocridade eu tenho. Mas isso é muito fantástico. É fantástico constatar que pouco a gente sabe. E que mesmo assim, a gente não precisa saber tudo para poder dar o melhor que a gente tem. Desculpa, tá acabando a tinta. Ai, Jesus! Não fica esperando ter as condições perfeitas para fazer as coisas, sabe? Simplesmente faça
que tem alguém por aí precisando muito do que você está fazendo. Tem alguém por aí precisando de uma palavra que só você pode entregar. O momento perfeito não existe. Acho que isso é a maior mentira que a gente pode acreditar. Não existe. O momento perfeito sempre será agora. Lembre-se disso. Alguém precisa de você agora. Você precisa de você agora. Esse horizonte está um pouco troncho. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Bom, gente, a gente tá finalizando. Eu vou pintar só mais essas duas partes. Como vocês podem ver, tá ficando um pouquinho escuro já. Eu agradeço muito a companhia de vocês até aqui. Esse quadro vai estar à venda. Caso você se interesse, você pode me procurar. Olha, será que ainda temos um solzinho? Ai, que bonito para terminar o vídeo. Nossa, esse vídeo ficou bem comprido hoje. Mas era essa a proposta, gente. A proposta era fazer um quadro. Normalmente os quadros demoram de 30 minutos a 1 hora. Esses quadros mais simples. Os mais complexos demoram mais de um dia. Então, a gente vai pintando ideias, colorindo ideias. Esse era o objetivo desde o princípio. Eu acho que está sendo cumprido bem. Comenta aqui se você acha que está sendo cumprido bem. Hoje a gente terminou durante a nossa conversa aqui. Em alguns momentos vai ter esses momentos de silêncio, onde você pode observar o quadro sendo feito. Essa é a proposta, uma proposta diferente do que já está sendo feito. Que é o que eu tenho para entregar, né? Tentando aqui entender como entregar o meu melhor para vocês. Ai, que bonito! Eu amei! O que você achou, gente, desse quadro? Eu vou pegar o irmãozinho dele, que inspirou ele, que foi um quadro. Esse quadro ele teve uma história muito... Já que nós já estamos aqui, eu vou contar a história, né? Foi um belo dia que eu comecei a fazer ele assim, sem pretensão nenhuma de ser desse jeito. Ele foi se tornando, né, uma geleira, assim. Aí as pessoas começaram a comentar, eu tava fazendo uma live, as pessoas começaram a comentar que era uma geleira. Aí eu falei, gente, parece mesmo uma geleira. E o meu papel de parede no Windows era daquele que mudava. Aí beleza, era uma topeira, um bichinho que tava lá dessa vez. Quando eu terminei o quadro, abri o Windows, adivinha, tinha uma geleira muito parecida. Eu nunca tinha visto foto de uma geleira daquele jeito. Tanto que as pessoas falaram que parecia uma geleira, mas eu nunca tinha visto uma geleira daquele jeito. E achei muito incrível, assim. E eu acho que, sei lá, o universo dá uns sinais muito loucos pra nós, né? Eu vou pegar aqui o outro quadro pra vocês. Esse aqui eu tô fazendo em MDF. Ai. Esse aqui eu fiz em MDF. Esse aqui tá feito em quadro mesmo. E ele é assim. Se alguém tiver interesse, os dois estão disponíveis. Posso estar fazendo um par para esse daqui. Se a pessoa tiver interesse em levar dois, para botar um do ladinho do outro, para dar uma fluidez horizontal melhor. Ou se a pessoa quiser pôr esse aqui num cantinho, esse daqui no outro, para eles se conversarem de longe. Estão à venda. Estarão à venda os prints também. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e me siga aqui para mais vídeos como esse.
Toda quinta estaremos aqui e vejo você até a próxima.